Bom, pessoal, como vocês sabem, nosso último programa dos Caras da Ilha foi na quinta-feira passada, dia 21, e a gente vai voltar somente agora no começo de janeiro, aí na segunda semana de janeiro. O pessoal vai tirar um pouco de férias, vai passear, e com isso a gente vai dar uma folga no programa, mas a gente vai trazer para vocês uma série de cortes que a gente selecionou aqui, principalmente do último programa, do episódio 56, onde nós trouxemos vários e vários assuntos. Nesse corte aqui, nós vamos tratar especificamente da decisão do STF de declarar como inconstitucional a tal do orçamento secreto, que, aliás, com isso forçou aí uma negociação de última hora, vamos dizer assim, né, do governo eleito com a Câmara, com Arthur Lira, com o Senado, mudando um pouco aquele quadro sombrio que a gente tinha aí na frente aí de negociatas e confusões. Mas a gente fez aí um comentário, a gente trouxe a nossa opinião que eu gostaria de compartilhar com vocês e que vocês nos prestigiassem aí, se inscrevendo no canal, dando um like, deixando seu comentário, né? E nos acompanhando aqui no Conversa Mole, sempre os Caras da Ilha e também a opinião do Conversa Mole, que sempre a gente tem aí toda semana um papo reto com vocês, tá bom? Então, se inscrevam no canal e acompanhem o nosso corte. E eu acho que aí foi uma bordoada dada no Congresso, bem dada, que forçou aí essa negociação da PEC de uma maneira mais rápida e sem muitas delongas, né? Então, vocês vejam, o Congresso ontem praticamente votou e aprovou a PEC, pressionado pelo STF, que por 6-5 decretaram aí a inconstitucionalidade do orçamento secreto, que é um afronto, né? Realmente esse orçamento secreto era um excremento bolsonarista dentro da nossa política. E como já estava o valor dentro do orçamento da União de 19 bilhões, né, Marcelo, se não me falha a memória, e aí eles resolveram dividir, rachar meio a meio e fazer o que é tradicional ser feito, as emendas dos deputados com CPF, com destino e tudo mais na metade do valor, e a outra metade nas emendas RP2, que é do Executivo. Eu acho que não teve muito jeito. Agora eu fico aqui me perguntando, vocês acham que vai ter alguma vingança aí do Arthur Lira em cima desse assunto, do pessoal aí voltado ao bolsonarismo? O que você acha, Júlio? Eu acho o seguinte, você falou uma frase aí que eu não concordo. Você disse que foi uma bordoada no Lira. Não foi. Realmente não foi. Você põe numa mesa para conversar dois grandes articuladores, duas cabeças brilhantes, que de um lado é o Lula, que tem lá a experiência sindical dele, e do outro Arthur Lira, que é mula também na parte política. Ninguém saiu perdendo. Nem no valor. Olha, ele queria cento e não sei quanto, quase 200 milhões, ficou com 145. Gente. Mas veja bem, acabou o orçamento secreto. Não acabou o orçamento secreto. O que acontece hoje, na verdade, é o seguinte. Ganharam os deputados de modo geral, por quê? Porque a gente sabe que muita emenda impositiva de deputado da oposição não ia para frente, não tinha o aval do Executivo. Então, obrigatoriamente, agora metade desses 19 milhões são emendas individuais. E a outra metade, 9 bilhões e lá vai bufetada, continua na mão do Lira. Sabe, ninguém perdeu nada. Eu vejo algumas matérias, até da grande imprensa, né, da chamada grande imprensa, que o Lira perdeu força. Nada, não perdeu nada. Foi tudo combinado e terminou no bom termo que eles esperavam. Eles, eu digo, Lira e Lula, Executivo e Parlamento.
eu acho que não vai acontecer absolutamente nada fora do esperado. O Lira vai ter o apoio da bancada do Lula para a presidência, para a volta à presidência da Câmara. E olha, eles devem ter saído no fim da noite para tomar um chopinho e comemorar, porque tudo saiu perfeitamente dentro do que eles esperavam. O único destaque aí que eu quero fazer, Jean, por motivo que vocês conhecem bem, você e o Marcelo, é o destaque negativo que ficou por conta do Partido Novo, né? Mais uma vez, né? Que tentou fazer ali uma firula, tentou embolar o meio de campo, né? Queria retirar da PEC aquele dispositivo que permite que o Lula envie até agosto do ano que vem a proposta da nova âncora fiscal, né? E queria isso através de uma emenda constitucional. A gente sabe que é uma manobra que não teve resultado, mas poderia ter adiado mais um pouco a aprovação dessa PEC. E só um detalhezinho, né? Nem a bancada bolsonarista, vamos dizer assim, nem o PL, nem os partidos satélites, né? Foi uma votação ridícula a favor do Partido Novo, acho que 130 votos, né? Então é o Novo aí mostrando o novo, né? Esse novo aí que teve uma bancada reduzida de 8 deputados para 2, e caminhando assim a passos largos para uma extrema direita, para um conservadorismo daqueles que baba, né? Porque eu vou até pedir socorro aqui para o Marcelo, que ele falou uma coisa muito interessante, que até os liberais entendem essa política de justiça social. E o Novo está na contramão de tudo isso. Ele está partindo para o lado mais extremo aí da direita, para o lado mais bolsonarista, para o lado mais reacionário. E a resposta para isso não sou eu que vou dar, a resposta foi dada nas últimas eleições nas urnas. Aí a gente viu uma redução aí brutal da bancada do Partido Novo. É uma pena, é uma pena. Na verdade, eu sei que vocês conhecem o Estatuto do Novo, o que ele fala sobre justiça social, sobre bem-estar social. Então rasgaram o Estatuto e hoje é um partideco aí de extrema direita, seria um PCO com sinal invertido. Desculpa, Marcelo, mas assim, cada discurso que eu vejo daquele Marcel Van Hatten, eu chego à conclusão que o Novo virou um partido de extrema-direita e fascista, né? Porque esse Marcel Van Hatten é o fim da picada. Que não se perca pelo nome, né, Jean? Que não se perca pelo nome. Van Hatten. Ele está na linha, né? O comportamento fascista nazista do cara é inacreditável. E que me surpreende ver que a nova direção aí do Partido Novo não está fazendo nada para que coloque a ordem desse chiqueiro. E com isso o Novo perdeu por absoluto a confiança que foi, né, conquistada, foi trabalhada para ser um partido liberal, um partido aberto, mas não um partido de extrema-direita, jamais. Mas desculpa, Marcelo, continua aí, eu cortei só para... Não, só para dar meu pitaco aí nesse tema, eu acho que eu estou com o Júlio, eu acho que, assim, na verdade, a questão do orçamento secreto estava sendo para votar a favor, não pela constitucionalidade, mas parece que o nosso amigo Lira estava com a boca muito aberta, então levar tudo não dá, né? Você quer levar ministério, quer levar Codevasf, quer levar... não dá, então... Foi uma forma de modular, digamos assim, a negociação, e aí por isso teve esse recuo no orçamento secreto, mas como o Júlio falou, na verdade, ele vai só deixar de secreto, o que é bom para a República, mas alinhado com o Executivo, vai virar emenda do mesmo jeito, né, para os aliados, né, e para
para comprar, digamos assim, a governabilidade. Não tenha dúvida disso, né? E no final das contas, né, somada essa negociação toda, todo mundo, né, teve a farra dos aumentos do salário aí, né? Então, assim, todo mundo ganhou. Ganhou o Supremo, ganhou o Judiciário, ganhou o Legislativo, ganhou o Lira, que vai ser reeleito, ganhou o Executivo, que ganhou a governabilidade, só quem dançou foi o povo, né? Que é mais um rombo fiscal, né? Vamos lembrar que todo mundo está reclamando da PEC aí, mas só no governo Bolsonaro foram 5 furos do teto, e agora mais um aí para a gente pagar a conta a partir do ano que vem. E lembrando sempre, né? E lembrando, né, Marcelo, você pode falar isso melhor que eu, que esse aumento do judiciário, ele baliza todos os aumentos de deputados estaduais, até vereadores, né? Chega até na ponta. Então, eu não sei o tamanho desse gasto, mas moralmente é um gasto que não é o momento de acontecer. E deixa eu ajustar minha crítica, porque qual que é a minha crítica em relação ao rombo fiscal que eu comentei agora, né? É porque, na verdade, o que precisaria mesmo para a promessa eleitoral do Bolsa Família era metade desse valor, né? Tem vários dinheiros voando aí. O Jean comentou que são os 20 bi do orçamento secreto, tem 23 bi do gatilho da arrecadação. Quer dizer, se apertasse daqui e apertasse de lá, dava para, você colocando só o Bolsa Família para fora, até porque já tinha uma previsão orçamentária para o Bolsa Família, daria para pagar o Bolsa Família e dar uma recomposição no orçamento, mas levou muito mais dinheiro o governo, por conta das negociações. Marcelo, parece que também tem uma brechinha na PEC dos precatórios, tem um soldinho bom lá que você pode mexer, o PIS/PASEP que não foi retirado isso. Também. Mas aí então, eu vou... Levou mais do que... No fundo, tem bastante dinheiro agora o governo, não pode reclamar não. Mas a gente tem que lembrar também, Marcelo, que a gente não está falando dessa PEC só pelo Bolsa Família, né? É a recomposição orçamentária. Esse orçamento é uma piada, eu acho que não fica de pé. Não, é um engodo. Você não pode sucatear a saúde, por exemplo, do jeito que foi sucateada. Hoje a farmácia popular não tem remédios básicos para a população. A fila, né, de cirurgias eletivas está monstruosa, sabe? Os residentes, os médicos residentes, se bem que aí é mais educação, né, não estão recebendo, sabe? Na educação, a merenda está defasada há quantos anos, o valor da merenda escolar? Hoje só cabe biscoito e quiçu, se é que ainda existe quiçu, sei lá como é que chama. As bolsas, né? As bolsas de pesquisa, as bolsas do CAPES também estão atrasadas. O Alckmin, agora há pouco, quando estava assumindo o Ministério da Indústria e Comércio, ele falou que tem 14 mil obras paradas no Brasil, sabe? No orçamento, nesse orçamento maravilhoso aí que o Guedes se gaba, tem 34 milhões, Marcelo, para o programa Minha Casa Minha Vida. Quantas casas você constrói com 34 milhões? 34 milhões. É o preço de uma cobertura de luxo em São Paulo. Então, vai precisar começar a refazer todo esse orçamento, tentar acabar com esse sucateamento do Estado, não é fácil. E por isso que eu digo que esse aumento, a gente sabe que toda mudança de governo, o anterior faz o aumento, então, mas é fora de propósito nessa situação que a gente está vivendo hoje. Eu sei que eu posso ser até ingênuo estar falando isso, né, que a gente sabe que as verbas são carimbadas, esse tipo de coisa, mas um aumento nessas proporções e a Polícia Federal sem dinheiro para emitir passaporte, até a nossa gloriosa Polícia Rodoviária Federal está sem dinheiro para manutenção. Quer dizer, você está comprando champanhe e não pagou a conta d'água na tua casa? É complicado, mas a gente sabe que a administração pública tem dessas coisas. Né? Não, eu penso o seguinte, tudo bem, mas o orçamento, como você disse, Júlio, que o Guedes colocou, era piada, né?
seja quem fosse eleito presidente, iria ter que rever tudo isso. Porque não dá para administrar o país. Ele cortou 20 bilhões de reais da saúde, 5 bilhões da educação. Vocês têm uma ideia, tem universidades federais que não têm dinheiro para pagar a conta de luz. Sim. Você entendeu? Então, como é que... Eu não entendi a razão desse orçamento, aonde eles quiseram chegar. Eu não, sabe, por mais que eu tente analisar pelo lado político, pelo lado lógico, não dá para entender a confecção desse orçamento feito pelo Paulo Guedes. Não dá. É fácil entender. É fácil entender. Por favor, Marcelo. Quando você corta imposto no lado para fazer um programa eleitoreiro como o dos combustíveis, cortou IPI para tudo que é lado, falta dinheiro. Você corta a entrada, falta dinheiro para os programas que existem. É o que acontece, aí precarizou tudo, né? Ou sobra, ou cortando tudo, na minha matemática, sobra para você dizer que tem superávit. Assim é fácil. Não existe superávit quando você não está prestando serviço, tem que prestar, e você tem dívida. Não existe superávit com dívida. Por isso que eu já peguei minha malinha e já saí da Granja do Torto. Já devo estar em Miami. Ah, sim. Sumiu rapidinho, hein? Sumiu rapidinho. Pediu férias. Bom, eu volto assim a dizer que é um trabalho de reconstrução que vai ter que ser feito, porque, está tudo muito quebrado, né? Muito quebrado. Então, tudo bem, vai sobrar dinheiro, espero que esse dinheiro seja usado de uma maneira republicana, de uma maneira honesta, né? E que se reconstitua, né, a normalidade nesse país. Jean, se as emendas forem direcionadas para essas áreas que estão com esse déficit, beleza. Nada contra.